Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e estamos novamente aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal. Desde já agradeço a todos os inscritos que têm nos acompanhado desde o começo e aqueles que têm nos acompanhado neste exato momento. E desde já eu agradeço primeiramente também a Deus pela oportunidade de compartilhar as verdades divinas, certo? Para aqueles que almejam e desejam essas verdades. Hoje nós iremos comentar a revista da Lição Bíblica, da CPAD, cujo tema é Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, neste vídeo, nós iremos comentar brevemente a lição de número 8. Eu vou pôr aqui para vocês verem, tá certo? O PDF. A lição de número 8 tem um tema chamado assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Eu vou comentar e tentar passar mais coisas, mais algumas informações para vocês, tá certo? Pois bem, o texto áureo está em Salmo 133, verso 1. Que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica entra-se contra Neemias, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. O ponto-chave, o ponto culminante, o ponto que deve recair maior atenção é o versículo número 7, tá? E o versículo número 8 também. Mas todo versículo é importante para entender. O objetivo geral é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Objetivo específico: explicar que a união, caracterizada no período pós-exílico, isto é, depois que o exílio ou cativeiro termina, a união serve para referência para a igreja, tá certo? Ponto 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Esse tema, a injustiça social, pode dar origem a um outro estudo com cerca de 3 eleições. Então, a injustiça social poderia ser um bom tema para novos estudos da EBD em qualquer denominação evangélica, genuinamente, né? Então, porque esse tema injustiça social é explorado, é retirado para assim beneficiar grupos de extrema esquerda ou de esquerda e assim destruir o Evangelho de Cristo e aqueles que supostamente acham algum tipo de bondade, justiça sobre aqueles que aparentemente defendem os grupos minoritários, tá? Nós iremos ver que esse tema, apesar que a lição infelizmente não trabalhou este quesito, mas este é um quesito que está acompanhando o presente momento, tá? Se você não acompanha esses fatos, então você está em um outro universo que não existe. No universo que existe, a injustiça social está em quase todos os cantos. Porém, o maior problema são aqueles ligados a ideologias satânicas que utilizam a injustiça social para assim destruir a Igreja de Cristo. Nós iremos explicar isso, tá? Iremos consultar aqui a obra de Abraão de Almeida, Teologia Contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na Igreja. Então, nós iremos verificar esse tema injustiça social que tem destruído a Igreja através de teólogos da libertação ou os liberacionistas, tá certo? Vamos ver posteriormente, aí nesse vídeo. Terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em propósito. Nós iremos ver biblicamente que Neemias, como governador,
tá? Como governador, como líder, ele trouxe a paz, a unidade, a justiça, tá? Obviamente não 100%, mas trouxe uma justiça que nós iremos experimentar quando Cristo voltar plenamente, sem que ele fosse marxista, teólogo da libertação, sem que ele promovesse a luta de classes, tá? Então, muito cuidado quando formos ver o ponto 2 e o ponto 3. Agora sim, cada turma da IBD tem uma pequena noção dos conflitos e das guerras que nós estamos inseridos no sentido político, ideológico, filosóficos e teológicos, tá? Então, é abordar a injustiça social de acordo com o presente momento e antes mesmo o que realmente aconteceu no período de Neemias, para assim conseguir compreender o todo. Bem, deixa eu adiantar aqui. A lição traz aqui, então eu peço muito cuidado a você. Na parte da introdução aqui, ó, tem aqui, ó. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais. Então, muito cuidado com esse outro termo, classes sociais. Então, Karl Marx, tá? Karl Marx, ele vai, deixa eu colocar aqui, esse camarada aqui, esse suposto econômico, esse suposto econômico e sociólogo, que não foi nem sociólogo, tá? Ele vai cunhar uma teoria básica, depois desenvolve essa teoria, cria nomenclaturas, identidades, tá? E assim consegue dar vida ao comunismo. Porque antes de Marx, o comunismo tinha vida. Era um corpo sem espírito. Com a ascensão de Marx e Engels, tá? Marx e Engels vão escrever o Manifesto Comunista. Quando tudo está acontecendo, os cristãos naquela época sabiam que estavam diante de um demônio, tá? De um anticristo. Os cristãos de hoje são idiotizados e acreditam que Karl Marx é mais um servo do Senhor, juntamente com Engels. O que acontece? Engels vai escrever um outro livro chamado A Origem da Propriedade Privada e assim criar outras argumentações contra o capitalismo e contra, principalmente, a fé judaico-cristã. Quando ele morre e todas as suas teorias e todos os suas falsas profecias, aparentemente novos grupos marxistas, neomarxistas, tá? Ou a nova esquerda, vão criar uma reinterpretação das obras de Marx. E assim o marxismo ou o socialismo vão se dividindo em micro pedaços, tá? Para se sustentar ao redor do mundo, pois o mundo é capitalista. Mas quando eles se juntarem novamente, aí sim o negócio vai ficar pior. Então, o desejo de Marx foi que as classes sociais elas estão em conflitos e devem continuar em conflito para estabelecer o comunismo, certo? Então, a esquerda, o PT, o socialismo, o PSOL, o Centrão, tá? Ou algumas pessoas da direita conservadoras que são infiltrados nesse sistema capitalista, manipulam tanto uma ideologia quanto uma outra ideologia para se confundir as mentes desapercebidas e conseguir levar cada vez mais pessoas a um conflito de classes. Então, cuidado com essas ideias de classes sociais, pois é utilizado hoje em dia por grupos políticos ativistas que visam aí criar um confronto a sangue frio, literalmente, um contra o outro, tá? É jogar o trabalhador contra o capitalista, é jogar uma mãe de família contra o pai e vice-versa. Então são lutas de classes, tá? Basicamente, eu queria dar essas noções a vocês. Bem, já no tópico 1, temos a união caracteriza os judeus libertos do cativeiro.
Então é algo que o marxismo jamais consegue compreender. A política esquerda, tá? Esquerda, política de esquerda, o socialismo, tá? Jamais consegue compreender isso, porque a união traz força, né? Tem um ditado que diz isso, a união consegue trazer bons resultados. Então, qual era a base da união? A união que Neemias vai estabelecer, que o povo de Deus vai obedecer, é a fé no único Deus vivo e verdadeiro. Você vê isso na lição, na letra aqui, ó. Fé no único Deus verdadeiro. Isso é a união. Então, eu tenho, por exemplo, vamos lá. A fé no único Deus verdadeiro requer algumas coisas. Por exemplo, saber quem é Deus e saber o que é Deus. Por exemplo, Deus, quem é Deus? Jesus, o Espírito Santo, Jeová é Deus, ou Yahvé, ou Yahweh. A tradução pode ser um desses três. Tá? E o que é Deus? É um ser todo-poderoso, imanente, transcendente, certo? Acima do tempo, do espaço, criador, mantenedor do cosmos. Basicamente é isso. Deus é uma trindade. Então nós estamos unidos por esse fato bíblico histórico. Tá? Sem isso, sem essas ideias, também, por exemplo, as escrituras é inerrante a palavra de Deus. Sem essas ideias, não estamos unidos com o Filho, muito menos com o Espírito e muito menos ainda com Deus. No ponto 2 do tópico 1 diz assim: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número capítulo 6, ao versículo número 16. E mais à frente diz assim: consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Então, quando nós estamos dentro da doutrina, unindo com os irmãos, nós sentimos verdadeiramente apoio espiritual diante das adversidades e perseguições que o mundo tem trazido para a igreja. Letra B. Essas são as bênçãos decorrentes da união que Deus nos concede. A igreja leva as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Gálatas capítulo 6, versículo 5, o versículo capítulo 6, versículo 5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. E bênçãos na hora de aperto, saber que a igreja pode orar, pode ajudar em oração. Bem, desculpe dizer, mas a igreja não só pode ajudar em oração, a igreja pode ajudar os irmãos, tá? Em donativos, em cesta básica, em vestes, roupas. A igreja tem essa obrigação, tem esse dever, tá? De ter uma assistência social, primeiramente com seus próprios membros das suas próprias igrejas, para depois, assim, ajudar os que não são da mesma fé. Por exemplo, eu trazer um detalhezinho importante, que o apóstolo Paulo, ao escrever Gálatas, ele utiliza algumas palavras diferentes, tá? No capítulo 6, versículo 5, no capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. No capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo utiliza uma palavra chamada fortion. Fortion significa carga, responsabilidade. Então, essa primeira palavra que aparece em Gálatas 6, versículo 5, indica que todo homem deve fazer isto por si mesmo. Mas já em Gálatas capítulo 6, versículo 2, aparece a palavra barros, que significa fardo, miséria, pressão. E isso pode ser compartilhado. Então, tem coisas que realmente nós podemos ajudar em todos os sentidos. Mas tem outras coisas que realmente somente Deus e seu poder sobrenatural e sua presença pode ajudar os irmãos e as irmãs. Então temos aí coisas distintas, tá?
em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Isso aí é um detalhezinho que a gente tem que aprender. Então, na letra C nós temos como exemplo da união decorrente. A união nos faz forte. Veja só que nos faz forte a união. Letra D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso de Jesus. Então, é obedecer. Jesus orou pela união, pelos seus discípulos, né? Não para que os mundo, mas para que os livres do mal. No tópico 2, nós temos a união entre os judeus estava ameaçada. Aí o autor diz assim, qual era a ameaça? Aqui vai introduzir um ponto muito importante, tá? Que é a injustiça social. Então, a ameaça que os judeus estavam enfrentando era a injustiça social. As injustiças sociais são causadas por diversos motivos. Cativeiro, escravidão, tá? Falta de emprego, falta de oportunidade, falta de capacitação. Ninguém no mundo hoje pode ter um emprego, mas sempre que for honesto e verdadeiro, se não tiver estudo. Para ter estudo, é preciso ter oportunidade, é preciso que as pessoas que tenham poder na sociedade ofereçam essa oportunidade primordial, para assim essas pessoas conseguirem por si só sustento. O governo não foi criado para sustentar nenhum homem, tá? Entenda isso. O governo foi criado por Deus para sustentar nenhum homem. Ao contrário, o homem tem que sustentar a sociedade com seu trabalho e a si mesmo, certo? Então é muito bom ter políticas públicas, políticas que ajudem pessoas de baixa renda em períodos de calamidades, né, de grande sofrimento. Mas se o Estado, se o governo não tiver condições financeiras, o país entra em colapso e todos perecem de fome, de guerra, tá certo? E assim as coisas se complicam cada vez mais. Então, a igreja precisa realmente orar e olhar para a injustiça social. Mas aqui, eu acho que talvez não foi a intenção do autor, nem passou pela cabeça dele, dizer que ao refletir e ao tentar ajudar e a corrigir as injustiças sociais, isso não significa que nós devemos ser teólogos da libertação. Isso é mais uma variante do marxismo, do ateísmo, do satanismo. Não. Nós continuamos pregando o evangelho sem nos tornarmos liberacionistas ou teólogos da libertação, ou aqueles que são da missão integral. Muito cuidado com esses nomes, tá bom? Bem, qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era um bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias. Como explicar esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão da falta de amor, olha aí, dos mais ricos para com os mais pobres. Não somente falta de amor, mas falta de misericórdia, de clemência, de piedade, né, de estar no lugar do outro. Faltou realmente obedecer os mandamentos de Deus de amar o seu próximo, dando ao seu próximo oportunidade de se corrigir, de melhorar, de assim conseguir pagar suas dívidas. Tá? Eles estavam com esses atos condenando. Mas o pior de tudo é que esses que faziam essa opressão, porque a injustiça social é uma opressão, eram quem? Os nobres, as pessoas de grande dinheiro. E também, você vai ver no versículo 7,
Neemias capítulo 5, e eram os magistrados, as autoridades. Então, havia muitas pessoas de grande poder aquisitivo e espiritual que estavam humilhando, sufocando, oprimindo o povo de Deus. E isso não era a vontade de Deus, certo? Jamais é a vontade de Deus que um pastor prima o seu membro, a sua ovelha, escravize-a, vende-a, tá? Isso você deve repreender. Neemias vai trazer uma palavra contra os nobres, contra as autoridades. Hoje em dia, as ovelhas que estão aí espalhadas pela terra, pelo globo terra, estão mudas. Elas permitiram que os falsos pastores costurassem sua boca para assim não dizer que esse pastor está me torturando, está me sufocando, está cometendo injustiça social. Então, muito cuidado, ovelha. Abra seus olhos. Não confie 100%, entendeu? Vamos agir como Neemias, denunciando, repreendendo essas pessoas, independente se elas têm mais poderes aquisitivos, financeiros ou não, nós devemos repreender, entendeu? E não ficar contente com a humilhação de outras pessoas. Letra B, no tópico 2.2. A atitude dos ricos é uma expressão da dureza contra seus irmãos. Isso é um grave pecado, isso é falta de amor. Ainda sobre esse tema de justiça social, eu vou aqui fazer uma citação direta, tá? Muito direta, sem interpretar muito o que está num livro que eu citei para vocês, Teologia Contemporânea de Abraão de Almeida, editora CPAD, falando sobre injustiças sociais, opressão, tá? E falando também sobre Neemias, tá? Falando sobre Neemias, um governador hebreu. Esse trecho da página 289 até a página 292 tem tudo a ver com o tópico 2, que está trabalhando a união entre os judeus estava ameaçada. Essa ameaça era a injustiça social. Então, eu vou trazer aqui uma complementação que, ao meu ver, deveria ter como subsídio pedagógico ou subsídio bíblico-teológico, mas, infelizmente, o autor preferiu não colocar. Aí eu não sei o motivo, mas aqui está aqui uma pequena palhinha, tá? Então, nós vamos ver aqui nessa citação, tá bom? Duas alternativas de combater a injustiça social. A primeira alternativa que eu vou citar inicialmente era, vai dizer a você, para você se tornar um marxista, um socialista, um petista, um PSOL, tá? Ou melhor dizendo, um liberacionista ou um teólogo da libertação. Essa é a primeira forma de supostamente corrigir as injustiças sociais, tá? Se tornar feminista é uma forma de vencer a injustiça social. É a primeira forma. Obviamente, essa forma está errada, equivocada, é abusiva, é tendenciosa, é satânica, tá? Deixa eu voltar aqui que acabou passando. E depois nós iremos corrigir essa abordagem que esses neo-marxistas têm aí influenciado. Isso acontece, meus amigos e ouvintes do canal, porque os cristãos progressistas estão entrando nas igrejas. Eu tenho uma péssima notícia para você. Os cristãos progressistas estão entrando e já estão dentro das igrejas. Pergunte ao seu pastor, ao seu líder da IBD se ele é do PT. Porque se eu usar uma nomenclatura como feminista, ideologia de gênero, marxista, liberacionista, teólogo da libertação, eles podem até ficar meio assim. Eu não sei o que é, ou esconder, ou ocultar o fato. Mas pergunta se ele é do PT. Aí daí você vai tirar. É uma primeira prova que você está lidando com um falso profeta. Tá? Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não baixo minha cabeça para pessoas que seguem ideologias satânicas. Tá? E aqui, vamos corrigir isso.
tá certo? Essas mentiras que estão entrando nas igrejas. Então, você vê uma pessoa que Deus capacitou, tá? E tem uma pessoa que tem a arte, a malandragem, a sedução satânica de influenciar grupos de pessoas das igrejas, tá? E invertendo papéis das igrejas e depois manipulando as ovelhas e dando origem a igrejas como homossexuais, lésbicas e assim por diante. Tudo porque o líder espiritual, o pastor, o diácono, não viu aquela pessoa que manipulava através de ideologias antibíblicas. Pois bem, indo aqui, eu não ia nem interpretar, né? Mas foi só para introduzir basicamente o que eu vou dizer aqui nessa citação. Da página 289 até a página 292, tá? Como complemento adicional ao tópico 2, a união entre os judeus que estava ameaçada, sobre injustiça social. Então, a primeira citação que você faz aqui é os que estão na esquerda do marxismo, do ateísmo, do satanismo, tá? Aparentemente, bom, mas iremos provar que é tão maléfico quanto aceitar a marca da besta. Bem, diante da realidade da opressão, como lutar contra ela? O teólogo Ruben Alves afirma que o caminho da libertação é o processo pelo qual os oprimidos, partindo de sua própria condição cultural e aceitando-a como verdadeiramente expressiva de suas dores e aspirações, se, se lançam na transformação do mundo. O problema dos pobres não será resolvido enquanto os ricos não decidirem dar-lhes uma fatia maior do bolo. Será isso verdade? Já o outro teólogo da libertação é o Leonardo Boff. Por sua vez, afirma que o caminho da libertação deve incluir o alargamento do nível da consciência dos pobres acerca da realidade sob a qual sofrem, criação de comunidade eclesial de base, onde se dá a união entre evangelho e vida, oração e compromisso, conscientização dos problemas e iluminação deles à luz da fé, da doutrina da igreja e da reflexão dos teólogos. Incentiva a criação de todo tipo de grupo de reflexão e de ação, apoio aos organismos populares, nos quais os próprios pobres assumem a reflexão, usam da palavra e organizam suas precárias práticas solidárias, impondo limites às estratégias da dominação e dando passos de libertação rumo a uma sociedade mais parecida e justa. As práticas para a fé conduzem bem no reino. Gutierrez chega a afirmar que negar o fato da luta de classes é, na realidade, tomar partido em favor dos setores dominantes. Impossível a neutralidade desta matéria. Mais adiante, quando a Igreja rejeita a luta de classes, está procedendo objetivamente como peça do sistema imperante. Este, com efeito, pretende perpetuar, negando sua existência em situação de divisão social em que se baseiam os privilégios de seus usufrutuários. É uma opção racista, enganosamente encoberta com a pretensa igualdade perante a lei. A raia vê a opressão como culto idólatra, cujos deuses desumanizam os homens, embromecendo-os e os matam. Afirma ele. Quando as forças da morte estão livres para assassinar, quando a vida é ignorada ou cruelmente massacrada, os deuses falsos da morte estão no poder. Essas falsas divindades da morte podem explicitar-se religiosa ou secularmente como a propriedade privada, a riqueza, o consumismo, a segurança nacional. Isso é o que, repito, os liberacionistas, os teólogos da libertação, os da esquerda, o pessoal do PT, o socialismo, tá? Defendem.
Agora nós iremos refutar através de Neemias, através da palavra de Deus, através do mundo real. Como se percebe, há, não há neles pronunciamentos, nem no contexto da teologia da libertação, a necessidade de expiação do poder do sangue de Jesus, do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Restituída a conversão e profunda mudança interior, de nova vida em Cristo, de leitura da palavra de Deus, do fruto do Espírito. A mensagem dos liberacionistas não leva em conta os fundamentos bíblicos da verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 ao versículo 36. Esse tipo de libertação, que não pode ser preconizado pela Escritura Sagrada, porventura solucionaria os problemas básicos do povo latino-americano e dos povos pobres do nosso mundo? Obviamente não. O caminho do Evangelho. O governador hebreu Neemias, ao combater duramente a opressão no meio dos retornados do exílio babilônico, dá ele próprio o exemplo de justiça e misericórdia, não exigindo sequer o pão devido ao governador, repreendendo os nobres e magistrados, diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossos postos. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Neemias capítulo 5, versículo 7 e versículo 18. O resultado dessa repressão foi arrependimento e restituição da parte dos opressores, contentamento geral da parte dos oprimidos e bênção da parte de Deus. Lamentavelmente, essa ocorrência foi como um pequeno oásis no imenso deserto da vida espiritual e nacional do povo de Deus no Antigo Testamento. Entretanto, assim como Israel, que por não ter sido perfeito não conseguiu banir a opressão de seus próprios seres, a Igreja de Cristo também imperfeita tem falhado na prática da justiça. Mesmo havendo imperfeição na Igreja, esta como comunidade do reino de Deus deve seguir o exemplo de Neemias, praticar a justiça e a misericórdia, denunciando as causas da opressão e defender o direito dos fracos e oprimidos. Tiago dá um bom exemplo nessa denúncia contra os opressores. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos dos seus exércitos. Tiago capítulo 4. Embora sempre que a opressão só será definitivamente banida na ocasião da manifestação plena do reino de Deus, por ocasião da volta de Jesus como rei, que firmará o seu reino mediante juízo e justiça. Quando a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. A igreja tem o dever de praticar o amor, a justiça, contribuindo assim para o fim da opressão, tanto no nível local como nacional e internacional. Não há dúvida de que o amor e a justiça são o caminho do Evangelho. Quando amamos as pessoas, interessamos-nos por suas necessidades, seus básicos, quer falando-lhes da vida eterna, como a essência do Evangelho, quer ajudando-nos a melhorar sua condição social. O amor, a justiça, unidos se opõem a todas as situações injustas. Os cristãos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho pleno não permanecem indiferentes ao sofrimento de suas comunidades, mas agem motivados pelas exigências dessas virtudes do Evangelho. Não basta termos pena das vítimas da injustiça e manifestarmos essa pena mediante protestos nas ruas e na imprensa, como fazem muitos pseudo-amigos dos pobres e oprimidos. Para que a situação da injustiça seja mudada, é necessário não apenas que sejamos protestantes, que realmente protestem e manifestantes, mas, acima de tudo, bons samaritanos que socorram os que são assaltados e atacados. Então, amigos, está aqui uma defesa, uma refutação contra os teólogos da libertação, tá? E ao mesmo tempo uma orientação para a gente poder aí combater a injustiça social através do Evangelho
e através de condições que Deus nos tem nos oferecido, tá? Para ajudar o próximo. Bem, essas foram minhas considerações sobre o tópico 2. Aqui no tópico 3, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento. Então, Neemias aí vai chamar o povo, repreender os nobres, as pessoas de alta patente, tá? Vai dizer, vocês estão errados, vocês têm que se corrigir, isso que vocês estão fazendo é falta de amor, tá? Está errado, cobra juros com usura, está proibido no Pentateuco, na lei de Moisés, em Levítico capítulo 22, versículo 36, e Êxodo capítulo 22, versículo 25. Então, vocês estão errados, não façam isso, não escravizem. O mesmo vai dar uma dura palavra, vai ser contra, literalmente, os nobres e as autoridades de sua época. Tópico 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Mesmo Neemias não conseguindo resolver 100% de todos os problemas que tem uma nação, um povo, uma cidade, uma comunidade, um bairro, um município, Neemias conseguiu trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer esperança, trazer oportunidade, tá? Então, ponto 1. Surgindo um problema entre irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Ponto 2. Problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Então, essa no tópico 4, ponto 1 e ponto 2, vai sintetizar a atitude de Neemias para, assim, não trazer mais guerras, conflitos, problemas, traumas, dificuldade, ansiedade, mas o inverso. Ele vem dizer a verdade, ele vem dizer que existe a forma de corrigir, e veio também dizer que ambos os grupos, ambas as classes sociais podem conviver, viver em paz, em sociedade, sem transmitir o diabo, a doença do marxismo. Então, que Deus possa aí me abençoar, me dar misericórdia e que essa lição seja uma lição muito boa para o seu, para o nosso aprendizado. Eu, como eu sempre digo, se você gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu like. E se não gostou, você pode dizer que não gostou dando seu dislike. Se quiser comentar, fique à vontade, desde que esteja dentro do ambiente de respeito e de saúde. E que Deus me abençoe abundantemente, nos ajude aí a alcançar ainda este ano pelo menos 1.000 inscritos para a gente poder transmitir ao vivo vários outros estudos, tá? Que Deus continue me abençoando em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.